Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Como você deve estar vendo, hoje nós estamos começando a nossa quarta aula com um acessório diferente. Notaram algo de novo aqui? É quem? É ele, famoso, muito usado, desejado por alguns e temido por outros. É o microfone. Antes de começarmos a aula para valer, eu vou dar algumas dicas de como utilizar o microfone. Primeiro aspecto. Onde que o microfone tem que ficar? Notaram que eu subi? Notaram que meu rosto sumiu, pelo menos parte dele sumiu atrás do microfone? Nunca coloque o microfone nessa posição. Para você falar usando o microfone, você tem que abaixar ele. Seu rosto tem que aparecer. De um modo geral, a maioria dos microfones consegue captar bem a sua voz nessa distância que está aqui, sem nenhum problema. Tá vendo como tá legal? Aparece meu rosto e você vê que eu estou com o microfone. A menos que você seja um cantor de rap famoso, mas famoso mesmo, de carreira internacional, nunca segure o microfone assim. É horrível. É horrível. É, com perdão da palavra, é ridículo. Segura ele aqui mesmo. Você pode trocar o microfone de mão? Claro que pode. Durante uma apresentação, você pode usar o microfone com a mão esquerda, com a mão direita. O que você faz com a outra mão? Você gesticula. Gesticula mesmo. Você pode usar a outra mão para fazer gestos. Se você ficar assim estático, com uma mão no microfone e a outra parada, vai ficar estranho também. Tão estranho quanto ficar com a outra mão parada, ou as duas mãos paradas. Pode colocar a mão no bolso? Se você colocar rapidamente e depois já tirar, tudo bem, é válido. Você está ali dando uma demonstração de que está à vontade. Mas, tome cuidado. Bom, e se eu tiver que ler alguma coisa enquanto estou com o microfone na mão? Você vai usar a mão disponível para fazer essa leitura. Aí você vai ter que colocar o papel num local que você visualize bem. Quando tem pedestal para usar o microfone? Regula o pedestal numa altura que o microfone não tampe o seu rosto e que também que fique numa distância que você não fique esbarrando nele se levar o rosto para frente. Beleza? Não tenha medo do microfone. O microfone é um acessório que te ajuda a poupar a sua voz. Nunca, jamais bata no microfone para testar se está com som. Por quê? Você já viu muita gente fazer isso, tenho certeza. Microfone é um equipamento sensível. Se você ficar dando pancada nele, você está estragando ele. E de repente, no meio da sua apresentação, ele para. Por quê? Porque você bateu nele. Vai testar o microfone, usa a sua voz. Você diz 1, 2, 3, testando, som. 1, 2, 3. Era essa forma. Não bate nele. Combinados? Então, não tenha medo nunca do microfone. Ele é um acessório muito bom e é seu parceiro nas apresentações. Caso você não esteja usando um deste, você esteja usando um deste de lapela, que é mais chique, é mais tranquilo. Só tem que tomar cuidado para não dar tapa no seu microfone de lapela enquanto você fala. De repente você quer demonstrar expressividade, fala assim, eu consigo. Se você bater desse lado, tudo bem, vai interferir um pouco no som. Mas se você bater em cima dele, você pode acabar ficando sem microfone. Tem aqueles microfones auriculares que você coloca aqui no seu rosto. Também é tranquilo. Muita gente não gosta, porque se sente incomodado com aquilo ali no rosto. Eu também não sou muito fã. Prefiro o de lapela ou microfone de mão. Beleza? Ótimo. Então agora a gente vai para a nossa quarta e última aula. Quero lembrar você tem que 10 questões para responder. Depois você acessa lá no site e responde elas para fixar o conteúdo que nós estamos vendo aqui nessas 4 aulas. Passou rápido, né? Vamos dar uma olhadinha agora nos vícios de linguagem. Lembra como terminou a última aula? Terminou com a gente falando sobre os exercícios de respiração. Nós falamos deles todos, né? Exercícios de respiração, de língua, de palato, de mandíbula e de sons. Agora, nós vamos começar falando dos vícios que nós temos na fala. Imagina que eu estou falando com você e comece a falar. Então, né, eu estou aqui, né, para falar, né, sobre oratória, né, que oratória, né, é um negócio importante para a vida de todo mundo que se apresenta, né, e inclusive, né, os professores que dão aula, né, também precisam, né, estar atentos, né, à oratória. Olha quanto vício, quanto né que surgiu. Eu não posso falar o nome, mas quando eu vou fazer faculdade,
tive um professor que falava muito né. Uma vez nós contamos. Foram 72 nés em 3 minutos. Ninguém mais prestava atenção no conteúdo da aula, só ficava contando né. Ele falava muito né. O que é o né? O né é abreviação de não é. Então era para ser uma afirmação. Por exemplo, hoje nós vamos almoçar fora, não é? Então você está pedindo para a pessoa confirmar. É, nós vamos almoçar fora. Por que surgem os nés, os a, o tá? Porque a pessoa às vezes está nervosa ou porque ela precisa preencher um espaço na frase que ela não sabe como. Então coloca um né. O né é desnecessário. Qual é o grande problema? A maioria das pessoas não percebe que fala o né, que fala o a, tá. Não percebem. Porque não prestam atenção no que dizem, não estão escutando a própria voz. Existe uma diferença gigantesca entre a mensagem que está no cérebro e aquela que sai pela sua boca. Muito, muito diferente. Então, você tem que estar atento naquilo que você fala, para perceber os seus vícios de linguagem. Como é que a gente combate? Primeiro, escutando a você mesmo. Imagina que eu estou aqui falando para vocês sobre a oratória, sobre a importância de ter oratória, e eu começo assim. Então, a oratória é importante para a vida de todos nós, porque durante uma reunião, a gente... Está vendo quanto A, quanto é? Eu estou preenchendo. Por quê? Porque a frase não está bem formulada no meu cérebro. Se eu não prestar atenção no como eu falo, eu nem percebo que tem os vícios. Primeira coisa, preste atenção no som da sua frase. Preste atenção mesmo. Aí você vai perceber que tem esses vícios, que pode ser que tenha. Depois, outro exercício fantástico. Percebeu que tem vício? Pense antes de falar. Pense o seguinte, você, querido, você, minha querida, você, caro aluno, você não pensa na frase que você está dizendo. Você fala. Você está pensando assim, não, o professor está louco, eu penso para falar. Não, você não estrutura o pensamento para falar. Você fala, simplesmente fala. Na sua próxima conversa, na hora que as palavras estiverem saindo pela sua boca, depois você reflete se você pensou na frase inteira. Você não deve ter pensado. Para combater o vício de linguagem, você tem que pensar antes de falar e tem que estruturar as frases que vão sair pela sua boca. Então você tem que pensar o seguinte, eu quero falar que o carro quebrou porque faltou o óleo. Então você vai pensar a frase inteira. Olha, meu querido amigo, o meu carro quebrou porque faltou óleo, uma vez que eu não fiz a troca no período recomendado. Pensou a frase. É difícil? Claro que é. No começo você vai perceber que a sua conversação vai ficar mais lenta. Por quê? Você está pensando de verdade antes de falar. Depois, com a prática, vai ser muito rápido, vai ser natural para você. Mas tem que praticar. Dica fantástica, grava uma apresentação. Todo mundo tem celular com câmera hoje. Aciona seu celular e grave você conversando com alguém. Fazendo uma apresentação ou simplesmente explicando alguma situação para algum amigo, para algum colega de trabalho ou para alguém da sua família. Grave, você vai perceber duas coisas. Primeiro, a sua postura física. E aí você vai poder corrigir ela. Segundo, você vai perceber os seus vícios de linguagem. Vai entender a sua voz. E você também vai poder corrigir isso. Para melhorar a sua postura física, grave uma apresentação. A mesma coisa para você melhorar os seus vícios de linguagem. Depois, esteja atento aos movimentos involuntários. Além do né, do tá, você também observa o que você está fazendo com o seu pé. De repente, você está ali com o pé ficando na ponta do pé o tempo todo. Às vezes, você está fazendo gestos com as mãos estranhos durante a conversa. Controla isso. Depois, peça ajuda, fala na frente do espelho. Por que falar na frente do espelho? Quando você fala na frente do espelho, você começa a se observar. Você começa a ver como é que está a posição dos seus ombros, do seu pescoço, se a sua cabeça está baixa, se você está olhando para lugares que não deve. Faça isso. Peça ajuda para outras pessoas, colegas, amigos, pessoas da sua família. Eu vou contar um segredo.
A minha irmã me ajudou muito a controlar o movimento involuntário da perna. Sabe esse movimento involuntário da perna? Minha irmã me ajudou demais isso. Como ela me ajudou? Eu pedi para ela ajuda, ela falou, não, ok, quando você estiver mexendo a perna, eu vou te dar um toque para você parar. Sabe o que ela fazia quando eu mexia a perna? Me dava um tapa violento na perna. E o que é pior, eu não podia nem brigar com ela, eu tinha pedido ajuda. Funcionou para mim. Foi no trauma, mas funcionou. Faça a mesma coisa. Peça para as pessoas chamarem atenção quando você estiver fazendo algo de errado. Quando você estiver falando mal ou quando você estiver fazendo gestos estranhos. Quando você começa a corrigir a postura e você vai treinando isso, vai ficando natural. Uma hora você vai falar corretamente e vai ter uma boa postura de apresentação naturalmente. Por quê? Porque você praticou. Mantenha sempre a calma. Procure manter a calma. O yoga é um negócio fantástico. Eu fui fazer yoga porque sou uma pessoa muito agitada e na yoga tem um negocinho chamado respiração quadrática, que é para quando você está um pouco ansioso, você puxa o ar, segura por 4 segundos e depois você solta o ar. Isso ajuda a diminuir a ansiedade, porque controla os batimentos cardíacos. Isso é uma técnica, mas existem várias outras que vão te ajudar a manter sua calma durante a apresentação. Raciocine. Por mais nervoso que você esteja, respira fundo e põe o cérebro para funcionar. O cérebro é a sua principal ferramenta para a apresentação. Por melhor que seja a sua voz, por mais belo que você seja, por melhores e mais na moda que sejam as suas roupas, o seu cérebro ainda é o seu principal recurso. Use e abuse dele. Então, raciocine durante a apresentação. Crie o hábito de pensar enquanto fala. As pessoas muitas vezes não pensam enquanto falam. Elas não pensam no próximo movimento. Simplesmente sai pela boca. Treine isso. E treina isso, gente, não é só na apresentação em público. Treina o tempo todo. Treina em casa, treina no trabalho, treina na universidade, treina lá na tua igreja, na sua comunidade. Treine o tempo todo, para isso ficar o mais natural possível. Combinados? Ótimo. Dicas para a sua apresentação. Verifique a acústica da sala. Chegou num lugar que você vai se apresentar, faz um teste de acústica. Verifique os equipamentos. Dimensione o tamanho do auditório. Como assim dimensionar o tamanho do auditório? Às vezes o espaço onde você vai falar é grande, é enorme, mas o público para aquela fala é pequeno. Não deixe as pessoas esparramadas. Coloque todo mundo na mesma sessão, na mesma área, para ficar mais fácil para você interagir com elas. E também para não dar a sensação de que você está falando para ninguém, porque as pessoas se esparramaram numa área muito grande. Restrinja mesmo. Dimensione o auditório. Não faça esforços desnecessários. O que eu quero dizer com isso? Cuidado, às vezes você quer gritar, quer dar ênfase, você dá um grito enorme, muito forte na sua apresentação. E a sua voz vai para o espaço, fica rouca, na hora. Não é necessário? Não faça. Evite ficar fazendo... Por quê? Quando você fica pigarreando, você está detonando as suas cordas vocais. Muito importante, lubrifique a sua garganta, beba água. Água. Combinado? Ah, mas Adriano, não posso tomar vinho? Vinho é bom, é fantástico, ótimo para o coração, tem flavonoides que vão te ajudar na sua circulação sanguínea, mas não para apresentação. Tá? Eu vou beber Coca-Cola, vou beber refrigerante de cola. Pior ainda, vou beber café. Isso pode alterar a modulação da sua voz. Vai na água. A apresentação ideal é água, sempre. Esteja atento aos detalhes. Sempre esteja no campo de visão do seu público. As pessoas foram ali para te ver. Então não fique escondido atrás de uma caixa, de uma mesa, de um púlpito enorme. A menos, é claro, que a ocasião exija um púlpito ou uma mesa. Do contrário, as pessoas querem te ver. Fique num lugar dentro do palco que todo mundo enxergue você bem. Quem estiver à direita e quem estiver à esquerda. Ótimo? Saiba quanto tempo você dispõe para falar e monte a apresentação para esse tempo adequado. Nem para estourar, passar demais, e nem para ficar de menos.
Saiba quantas pessoas vão falar antes de você e depois de você. Por quê? Para você saber como é que vai estar esse público, se ele já vai estar meio cansado ou não, se ele vai estar ansioso ou não. Importante você saber o que é que as outras pessoas vão falar também, para você não repetir o assunto. Ou, se for um assunto que se repita, que você não fale exatamente o mesmo conteúdo. Então é um negócio bacana. Se você for o primeiro a falar, o público reage de uma maneira. Ele está ansioso para que o negócio comece. Se você for o último a falar, provavelmente ele está ansioso para que a apresentação termine. Então, você tem que melhorar a sua apresentação e pensar nisso. Vou terminar o congresso, sou o último a falar, o que eu tenho que entregar para esse pessoal para que eles fiquem interessados ainda e levem para casa a minha mensagem? Tem que pensar nisso. Saiba que tipo de público vai te ouvir. Qual é a formação dessas pessoas? Qual é o interesse dela no seu assunto? Tive uma situação uma vez que fui falar exatamente sobre comunicação. Num dia estava falando de comunicação para alguns professores, mestres e doutores. No outro dia estava falando sobre comunicação para pessoas analfabetas e semi-analfabetas. Olha que legal. É muito bacana, foi enriquecedor. Eu tinha um público com uma formação, tive que trabalhar com eles de uma forma, conhecia esse público, e no outro dia era um outro público, que tive que usar outra forma para a apresentação. Outros exemplos. Por quê? A realidade que eles estavam inseridos, o lugar onde eles estavam, eram diferentes. Então, conheça o público, conheça a realidade dele, para você poder transmitir a mensagem de uma forma que eles compreendam. Escolha adequadamente o que você vai usar, que roupa você vai usar. Tem que ser uma roupa que te deixe à vontade. Nunca vá fazer uma apresentação em público utilizando uma roupa que lhe prenda, que te incomode. Porque se você já estiver nervoso e estiver usando uma roupa que está te incomodando, só vai piorar. Então, se vista da forma mais confortável possível e mais adequada possível para aquela apresentação. Combinados? Sintonize-se com o público. Ora, logo de cara você tem que sintonizar com ele. Vai fazer uma apresentação fora da sua cidade, numa cidade que você não esteve ou que você até conhece, mas ainda não falou para aquele público, comece falando da cidade. Fala assim, gente, olha que bacana, estou aqui em Maringá, essa cidade muito bonita que vocês têm, cidade arborizada, sol maravilhoso, muito diferente da cidade de onde eu vim, gosto muito de estar aqui. A pessoa fica feliz. Você pode falar para ela, olha, é um prazer estar nessa instituição, né? Agradeço pelo convite de poder estar aqui falando com vocês hoje. A pessoa se sente bem, fala, nossa, que legal, ele está gostando de estar aqui. E o que acontece com o público? É empatia. O público vai ficar empático com você, porque você foi legal com ele. E eles provavelmente vão reagir da mesma maneira com você. Agora, se você chega lá e não faz nenhuma alusão a isso, o público vai ficar, indiferente com você. E dependendo da tua postura, o público já pode começar a reagir de forma negativa. Se você parecer arrogante logo no começo, querido, você vai ter que ralar muito para mudar essa impressão. E, por último, evite falar quando há motivos que atrapalham. Motivos sérios. Aqui eu não estou dizendo você não falar pelo medo ou pela timidez. Não, não é isso. Você fisicamente está mal. Você está sob efeito de algum remédio. Então, se isso vai comprometer muito a sua apresentação, não faça. Não faça. Nós temos histórico de pessoas que estavam em tratamento médico e resolveram falar em público. Foi um fracasso. Hoje em dia, com a internet, com todo mundo filmando, acaba com a carreira da pessoa. Acaba mesmo. Então, não está bem, se controle, beleza? Nem vou falar que se você estiver alcoolizado, você não deve falar em público. Né? Nem vou falar isso, mas se você tiver sob efeito, tomou lá um uísque, uma cerveja, está meio tonto, não queime o seu filme. Beleza? Se apresenta num outro momento. Não vai fazer igual um famoso cantor que veio aqui em Maringá, tava mal ele, estava tão bêbado que ele não conseguiu fazer o show, teve que cancelar o show e a galera ficou muito chateada com ele. Isso acontece, gente, então fique atento. Para você fazer um discurso, tem algumas partes. Primeiro, a introdução, que é fazer o vocativo, que é quando você vai dizer o seguinte. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre oratória e eu vou ensinar para vocês como falar em público.
está fazendo vocativo. Você está falando também, captando a atenção do pessoal e já está falando sobre o assunto central. E você vai fazer uma introdução rápida, de 20% do tempo, dizendo: oratória é muito importante para o dia a dia das pessoas, porque através da oratória elas conseguem se expressar bem em todos os momentos de sua vida, que vai proporcionar para elas sucesso. Pronto. Fez o vocativo, captou a atenção, preparou para o assunto central, que é a oratória, e usou um tempo curtinho da fala. Depois você vai falar do assunto central, oratória. Por quê, quando, como, o que acontece. Você vai confirmar o seu argumento, vai refutar, se você quiser, claro, alguma outra teoria que diga, por exemplo, que a oratória não é importante. Você vai mostrar por que é importante. Vai usar algumas palavras-chave, que são palavras de marcação. Durante sua apresentação, você pode escolher algumas palavras que você vai repetir algumas vezes, para fixar na mente do seu ouvinte. Tempo, 70%. E, por último, a conclusão. Você vai recapitular algumas coisas. Vai falar: olha, gente, então, só lembrando, todos esses assuntos que nós vimos aqui são importantes por causa disso, daquilo outro. Faz a afirmação de impacto final. Vai dizer o seguinte: se você usar tudo o que aprendeu aqui, nessas aulas sobre oratória, você vai notar que a sua vida vai melhorar, que o seu desempenho profissional, que o seu desempenho acadêmico vai ser diferente. Você vai notar que as portas irão se abrir para você e você vai ser uma pessoa mais segura e melhor sucedida. Pronto? Frase de efeito. Impacto final. Fez a afirmação. Curtinho, 10% do tempo só. Beleza? E agora, para a gente ir para os nossos finalmente, vamos falar sobre como ler bem. Eu trouxe aqui alguns materiais para que a gente vai utilizar. Eu vou dar algumas dicas para vocês. Primeira, importantíssimo, qual é o momento dessa leitura? Qual é a intenção dessa leitura? Se você está num funeral e vai ler sobre o morto, você tem que ler de forma muito séria, tranquila e serena. A menos que o ambiente ali, as pessoas estejam tranquilas com a passagem da pessoa e você possa fazer um ou outro comentário sobre algo engraçado que vocês viveram juntos. Do contrário, não. Se for uma missa, um culto, um aniversário ou um casamento, você tem que adequar essa leitura a este momento. Beleza? Tudo tem uma dinâmica própria. Tudo tem uma dinâmica de leitura própria. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, vamos supor que eu vá ler este livro para vocês. Então, eu tenho que colocar o livro numa posição em que você enxergue o meu rosto e que você possa escutar a minha voz. Vamos supor que eu vou ler e eu coloco assim. Estão me vendo aí? Pessoal do Cesumar, vocês estão me vendo? Não? Eu também não estou vendo você. Que gesto que você está fazendo aí que eu não estou vendo? Não vou ver. Se você ler dessa forma, as pessoas não vão enxergar o seu rosto. Então, posicione num local onde você consiga ler e que você olhe para as pessoas. É importante você olhar para as pessoas. Faça a leitura e olhe para as pessoas. Se você ficar só olhando para o livro, quem está te escutando não vai se sentir participante da ação e vai deixar de escutar você. Se você for ler com folhas soltas, igual está aqui, o ideal é que você coloque uma pasta atrás. Por quê? Vamos supor que você está nervoso e começa a tremer. As pessoas vão ver. Se for uma folha só, vai tremer mais ainda. Então, coloque uma pastinha para você ter mais segurança. Detalhe, você construiu o texto, deixa que a leitura termine no ponto final. Por que isso? Porque na hora que você vai trocar de página, se estiver no meio da frase ou no meio da palavra, vai cortar. E você pode se perder, você pode ficar nervoso, pode alterar o sentido da frase, dependendo de como ela terminar. Tá vendo que aqui eu coloquei preso com clipes? Nunca faça isso. Porque se você estiver lendo e estiver preso com clipes, por exemplo, você vai ter que fazer esse movimento para poder continuar a leitura. E toda vez que você faz este movimento, você perde um pouco do contato visual. O que você deve fazer? Leve a folha solta. Porque quando você leva a folha solta e você lê, você tira daqui e coloca para trás. Tira e coloca para trás. Outra dica importante.
enumere as folhas. Porque na hora que você está trocando a folha, se você cometer um erro e tirar a folha errada, você consegue voltar na folha correta, porque você enumerou ela. Use um tamanho de fonte adequado para a sua capacidade de leitura. Não coloque letrinhas muito pequenas, que vão dificultar a leitura. Coloque letras um tamanho adequado para você. Mantenha sempre o contato visual com o público. Faça marcações no seu texto. Muitas vezes não é um texto que você construiu, que você escreveu, que uma outra pessoa fez. Leia o texto com antecedência várias vezes antes. Leia em voz alta. Muito importante você ler em voz alta. Use os dedos para acompanhar a leitura, para você não se perder numa estrofe ou outra. Importante, treine as palavras difíceis. Pode ser que no texto tenha lá a palavra Wetterschaugen. Conhece Wetterschaugen? É uma palavra alemã. Se você não sabe como pronunciar ela, estude, procure informação. Respire durante a leitura. Tem gente que lê de uma vez só e começa a acelerar a leitura porque não está respirando, o oxigênio está acabando. Respire. As pontuações, o ponto, a vírgula, a exclamação serve para isso. Cuidado com frases muito longas. Às vezes é necessário que você faça uma marcação para você respirar durante ela ou você dar um sentido um pouco melhor para a frase durante a sua leitura. Treine, treine, treine. Detalhe, leia em voz alta para você mesmo, escutando como está saindo a leitura. Se você ler só com o seu cérebro, sem ler em voz alta, você pode estar gravando no seu cérebro a mensagem, mas na hora que sai pela sua boca pode sair muito diferente do que você pensa. Joia? Bom, último slide para a gente ir embora. Por que as pessoas perguntam? Primeiro, para sanar alguma dúvida. Às vezes você fez a explicação, mas ela não entendeu direito uma coisa ou outra e ela vai te perguntar para esclarecer essa dúvida. Segundo, perguntam para aprender mais sobre o assunto. Gostou do assunto, gostou do que você disse e quer aprofundar mais esse conhecimento. Então ela vai fazer pergunta. Pergunta é bem-vinda. Terceiro, para se destacar no ambiente. Tem gente que gosta de perguntar para aparecer. Para mostrar que está participando. Respeita isso. Se a pergunta for coerente, você responde. Tem pessoas que já perguntam para te provocar, para tentar te desestabilizar. Também é do jogo. Não fique mal, não se sinta mal por causa disso. E tem gente que pergunta para testar os seus conhecimentos, para ver se você realmente sabe daquilo que está falando. Como é que você organiza as perguntas? Tem duas formas. Uma, você pode dizer para as pessoas fazerem a pergunta em qualquer momento durante sua apresentação. Não é a mais recomendada. Eu não gosto disso. Por quê? Você pode perder a linha. Ou você pode dizer para as pessoas fazerem a pergunta no final da apresentação. Isso é legal, porque aí você organiza e estrutura. Se você estiver dando aula, tem vários encontros, aí tudo bem, você pode deixar a pessoa livre para perguntar em qualquer momento. Mas tem assuntos que você vai ter que dizer assim, olha, não vou te responder isso agora, porque a gente vai ver esse assunto na próxima aula. Na próxima aula você retoma a pergunta da pessoa. Beleza? Para a gente encerrar, quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês. Gostei muito de trabalhar esse tema, que é um tema que faz parte do meu dia a dia. É como eu brinco, é o meu arroz com feijão, é a minha viagem, é o meu carro, é a minha casa. É um assunto que eu gosto, porque eu gosto de desenvolver pessoas. E oratória é importante que seja desenvolvida nas pessoas. A Ilka Chase tem uma frase fantástica, que ela diz que as pessoas que nunca fracassaram são aquelas que nunca tentaram. Meu último recado para você, caro aluno. Pegue todo esse conhecimento, coloque em prática no seu dia a dia. Aproveite. Aproveite mesmo. Compartilhe com as pessoas que você está aprendendo na sua faculdade, na sua graduação, na sua pós-graduação. Aprenda mesmo e transmita. Conhecimento que você não transmite não serve para nada. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua participação e nos vemos em outra oportunidade. Abraço!